Olá, pessoal! Recentemente foi divulgada uma lista com os idols masculinos mais pesquisados na Coreia no ano de 2020. E é claro que o BTS não ficou de fora e, mais que isso, ocupou as melhores posições nessa lista. Então, o primeiro lugar ficou com ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Kim Tae-han, logo seguido de Jong Jung-ho e Park Ji-min ocupando as segundas e terceiras posições. O Suga ficou em quinto, o Jin em sétimo, o Namjoon ficou com o 12º lugar e o J-Hope ficou com o 17º. Se vocês quiserem conferir a lista completa, são 25 idols, então eu deixarei o site aqui nos comentários, mas se vocês estiverem com preguiça porque a lista tá toda em coreano, não quiserem ter o trabalho de traduzir, corram lá no Instagram do canal, que também estará os prints já traduzidos lá. Mas é claro que a Coreia importa pra gente, mas o mais importante é saber o que está acontecendo no nosso país e também no mundo inteiro. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Há algum tempo atrás, eu assisti um vídeo que falava basicamente isso: quem é os membros mais populares em cada país. Então esse vídeo eu também vou deixar aqui na descrição e eu baseei o meu vídeo todo nele. Então se vocês quiserem conferir os gráficos, eu dei uma resumida porque são 13 países mais o mundial e então ia ficar muito extenso, eu resumi apenas em mundial e Brasil. E acrescentei alguns pontos que podem ter levado a esse membro ser mais popular em determinada época e também o que levou a eles chegarem e se manterem no topo. O primeiro ponto que nós vamos tratar, então eu organizei o vídeo em datas, na verdade em anos para ficar mais fácil, e eu vou falar qual membro que estava no auge das pesquisas. Pessoal, esse vídeo também ele é baseado no Google Trends, então é claro que não é uma coisa totalmente confiável, pois nós sabemos que na Coreia, por exemplo, muitos coreanos nem o Google usa, assim como em outros países também, muitas pessoas não usam só o Google como navegador, então não é uma coisa com 100% de certeza. E essa questão de popularidade também, de ser mais pesquisado, não tem muito a ver, porque uma só pessoa pode pesquisar muito, então não significa que esse membro é menos amado ou tem menos fãs, mas dá pra gente tirar e ter uma ideia mais ou menos de quem que é o mais popular, pelo menos. Então, eu vou começar com 2013, é claro, pelo ano de debut, e mundialmente falando, no ano de debut, o Jin era o membro mais pesquisado, mais popular. É claro que não era tanto como é hoje, era pequenas proporções, mas mesmo assim ele se destacou na maioria dos países, então 10 pelo menos dos países o Jin era o mais popular na época. E também o RM era muito popular, e eu acredito que isso se deve ao fato do Jin ser o visual, então é claro que ele deveria ser o popular, pois muita gente conhece o grupo pelos visuais, então ele tem essa função de representar mesmo o grupo. Muito normal o Jin ser o mais popular na época do debut. E é claro, o menino é lindo, quem que não olha pra ele e não quer pesquisar sobre ele, saber mais, não é mesmo? O RM também é natural, pois ele é o líder, ele também é o rapper principal, e vocês, como muitos de vocês já devem saber, na época de debut o BTS era muito focado no rap, então é natural que o RM também fosse um dos membros mais pesquisados naquela época. E o terceiro mais pesquisado mundialmente falando era o V. O V também é um caso um pouco diferente, pois ele era um membro surpresa, era assim a carta na manga da Big Hit, então é claro que todo mundo ficou especulando sobre ele, queria saber quem que era esse garoto misterioso. Eu não vou focar muito no restante da lista, eu vou falar mais dos 3 primeiros lugares mesmo, para ficar uma coisa mais organizada e não ficar tão extenso, porque vocês sabem que eu já falo demais, então se eu vou falar muito, ficar focando em cada uma das posições, vai levar horas esse vídeo, e não é isso que nós queremos, porque vocês não têm paciência e eu também não. Em 2014, o membro que mais se destacou foi o V. Então era a época do American Hosting Life e provavelmente ele ganhou mais popularidade ainda do que ele já tinha por ser um membro misterioso por causa do programa. Nos Estados Unidos mesmo, eles começaram a ganhar um pouco mais de destaque porque eles fizeram várias missões de campo, então o pessoal queria conhecer mais sobre eles e eles ganharam um pouco mais de popularidade nos Estados Unidos nessa época. E o V era um membro que se destacava muito. Se você
vocês assistirem os programas, vocês devem concordar comigo que ele proporcionou pra gente até hoje as melhores cenas, assim, do programa, muitas das melhores cenas, na verdade. Já em 2015, dois membros que ganharam bastante popularidade, que ficaram em alta nas pesquisas, foi o Jungkook e o Suga. Eu não sei exatamente por que eles ganharam proporções assim nessa época. O Jungkook talvez é porque ele era tão bonitinho, tão fofinho, não é mesmo? Mas o Suga, eu tenho uma teoria de que foi pelo cabelo menta, porque foi bem na época de Room. Então, quem não sofreu por aquele cabelo, não é mesmo, Armies? Vocês sabem do que eu tô falando. Em 2016, o Suga continua a crescer ainda mais, principalmente a partir de agosto. Vocês sabem o que teve em agosto, Armies? Aguste D. Então, com o lançamento da mixtape, ele ganhou ainda mais popularidade. Só que quem cresceu num nível estratosférico mesmo foi o Jungkook. Eu também tenho uma teoria pra isso, eu acredito que foi por causa da maioridade dele. Então, em 2016 ele tava fazendo 20 anos na Coreia, que é a época que é a idade que eles consideram a pessoa maior de idade. Então eu acredito que muita gente passou a deixar de ver ele como aquele menininho e começou a reparar nele. Outra coisa que aconteceu nessa época também era o Wings. E vocês sabem que Era Wings foi pra matar, não é mesmo, gente? E falando em Era Wings, outro membro que começou a ganhar bastante popularidade nessa época foi Park Jimin. Então, eu acho que a mudança dele foi uma das mais drásticas possíveis. Então, todo mundo sabe que ele passou por diversos problemas e na Era Wings ele voltou totalmente repaginado. E com isso, ele também começou a ganhar muita popularidade e começou a subir e não parou mais. Em 2017, não somente o Jimin, mas o grupo como um todo começou a ganhar uma certa popularidade. Na verdade, eles já estavam crescendo e nessa época começaram a crescer ainda mais devido ao Wings Tour. Então, a primeira turnê mundial deles, é claro que ia ter um certo destaque. Então, eles puderam visitar vários países, muitas pessoas que não conheciam passaram a conhecer eles, então isso acabou fazendo com que eles ficassem mais em evidência nas pesquisas. 2018 não teve modificações muito significativas na lista, no ranking dos membros mais pesquisados, pelo menos no início de 2018. A modificação mais drástica que teve, na verdade, foi o J-Hope ganhando um pouco mais de popularidade devido ao lançamento da sua mixtape Hope Words. Mas aí chegou maio, pessoal. E vocês sabem o que aconteceu em maio? Fake Love! Lançamento do Love Yourself, juntamente com o single Fake Love. As apresentações e teve Jungkook. Pessoal, isso é um assunto meio chato e delicado de se tratar, mas infelizmente é a verdade. Então muita gente só pensa neles dessa forma e vê eles como um pedaço de carne mesmo. Por mais estranho que seja dizer isso acaba trazendo sim popularidade para o grupo e muitos grupos ficam conhecidos por causa dessas apresentações mais chamativas, assim dizendo. Então, Fake Love, não só Fake Love, mas principalmente acabou colocando o Jungkook em disparada em direção ao topo das pesquisas. E ele chegou perto de arrancar o pódio do V. O V tava lá desde 2015 e o Jungkook chegou assim perto de ultrapassar ele. Pelo menos o vídeo vai só até julho desse ano. Eu não sei se talvez tenha chegado a ultrapassar porque realmente estava muito perto. Mas o que vocês acham, pessoal? Quem que vocês acham que é o membro mais pesquisado, o membro mais popular atualmente? Eu acho que é o Jungkook, mas não sei. Talvez seja o V, porque a Coreia tem sim um peso muito grande e os países orientais, assim dizendo, têm uma preferência muito grande pelo V ainda, então talvez seja ele. Na verdade, eu não sei. Eu acho que tá entre os dois. O Jimin também é bem pesquisado. A McNine Line em si é bem popular nos lados orientais, mas não sei. Vai saber, não é mesmo? Isso, na verdade, altera muito de acordo com os fatos e o contexto daquela época. Então, como eu disse, se é lançado alguma coisa daquele membro ou acontece alguma polêmica, já é o suficiente para tacar ele no topo. Até porque a popularidade aqui em questão que nós estamos tratando não é questão da pessoa que gosta deles, até porque nem todo mundo que pesquisa é fã. Então, por exemplo,
Kim Tae-han ganhou como o homem mais bonito do mundo. Nossa, vou ver quem é ele. Será que ele é bonito mesmo? Então a pessoa não precisa necessariamente ser fã do grupo para ir lá e pesquisar. Então eu acho que esse é um defeito, como eu disse, nós não estamos medindo aqui quem é o membro mais querido, e sim quem é o mais procurado, o mais conhecido mesmo pelas pessoas. As demais partes da lista não sofreram grandes alterações desde 2017, do finzinho de 2017, então os rankings continuam praticamente o mesmo. Por mais que um se destaque um pouquinho mais e oscile um pouquinho, mas continuam praticamente as mesmas posições. E agora nós vamos ao tão esperado Brasil. E aqui no Brasil a situação não era muito diferente do que estava acontecendo no mundo. Então, como eu disse, na maioria dos países o Jin era o membro mais popular, por ser o visual, claro, ser a chave, assim, a porta de entrada para o grupo. E aqui também ele era o mais popular, seguido do Suga e do V. Então o Suga aí é novidade, antes era o RM, e eu não sei explicar por que é o Suga, eu não sei, mas ele sempre foi muito popular aqui no Brasil, desde o debut até o momento que para os dados do vídeo, né? Como eu expliquei, o vídeo não tá atualizado, então é de uns 6 meses atrás, mas dá pra gente ter uma boa ideia. Então, até lá o Suga ainda tava no pódio. Em 2015, não houve tantas alterações no ranking, porém, no finalzinho de 2014 já tinha começado a Red Bullet, então logo teve o show aqui também e o grupo em si, como um todo, começou a crescer. E teve o Mama também, aquele que o Jimin se apresentou. Aquilo, como eu disse do Jungkook, eu vou dizer o mesmo do Jimin, não é uma forma muito boa de se ver um idol, de se tornar um fã do idol, mas, querendo ou não, isso atrai muita atenção para o grupo, e eu tenho certeza que aquele foi um dos pontos chaves para o BTS ser o que é hoje, aquela apresentação do Jimin no Mama, porque aquilo chamou muita atenção de pessoas que não conheciam o grupo, nem que fosse só por curiosidade. Ele é bonitinho, que legal, vou pesquisar. Então, isso eu acho que foi um pontapé inicial aí, sem contar que era o Mama, né, gente? Uma das maiores premiações da Coreia, se não for a maior, não é mesmo? E aquilo com certeza foi de extrema importância para o grupo. No início de 2016, o Suga já estava liderando os rankings de pesquisa aqui do Brasil. E uma duplinha que começou a crescer mais ou menos nessa época também foram os Jcooks. Eu não tô falando de Cookie porque eu shippo não, tá, gente? Porque é mais fácil falar de Cookie do que de Min e Jungkook. É bem mais rápido. Então foi a época que o Jungkook atingiu a maioridade e também na era Wings que o Jimin ganhou muito destaque e os dois começaram a crescer simultaneamente, quase empatados assim. Só que aí aconteceu um fato, chegou setembro e setembro tem o quê? Aniversário de Jungkook e aí ele conseguiu passar um pouquinho à frente do Jimin, mas depois de setembro vem outubro, não é mesmo? E outubro é o mês de Park Jimin. Então ele conseguiu assim pegar o lugar do Jungkook e isso permaneceu mais ou menos até os meados de 2018, até a era Fake Love começar. E 2019 começou um pouco turbulento, então os 3 primeiros lugares, que no caso era Jungkook, Suga e Jimin, estavam meio incertos, estavam todos indefinidos, então teve Jungkook pegando o lugar do Suga, aí chegou março, era aniversário do Suga, isso é claro, cresce as pesquisas, então todo mundo quer pesquisar sobre eles, quer fazer homenagem, então as menções com o nome deles aumentam, então isso faz crescer o número de pesquisas com eles. Então o aniversário do Suga colocou ele ali no topo de novo, só que durou pouco tempo, o Jungkook já pegou o lugar dele de novo, o Jimin também teve um crescimento ali por causa do Speak Yourself aqui no Brasil, então vocês sabem, o Jimin chorou, emocionou todo mundo e não teve quem não se emocionou com ele, colocando ele assim um pouco à frente de novo e pegando definitivamente o lugar do Suga que estava ostentando o segundo lugar. E depois disso, a lista se manteve assim, Jungkook em primeiro, Jimin em segundo e o Suga em terceiro. Então agora algumas curiosidades, então algumas notas que eu percebi quando eu estava fazendo análise do vídeo e dos gráficos. Então, como eu disse, o Suga sempre foi muito popular no Brasil e eu acho que aqui foi um dos únicos países, se eu não me engano a Argentina também, ele conseguiu ficar ali no top 3, então não foi um membro da McKinney Line, na verdade a McKinney Line inteira que ocupou o top 3.
Outro fato também curioso é a respeito do Japão. O Japão é unanimemente pelo Vi, então é gritante a diferença. Se eu não me engano, o Jungkook era o segundo lugar nas pesquisas até o fim do vídeo, assim, até 2020. E o Vi tava disparado na frente dele, sendo o membro mais popular de longe. A diferença, então, do último lugar para o primeiro era gritante. Se for fazer os cálculos, as porcentagens de diferença entre os lugares, entre as posições que os membros se encontram, números de pesquisas, o Brasil eu acho que é o mais estável, então é o que tem menos diferença entre o primeiro e o último lugar.